Ai, me rir. Olha eu aqui, outra vez. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, de todo este meu querido Brasil e fora do Brasil. Sou muito grato a você que está comigo indo já para 4 anos. Eu iniciei em 2021. Parei, acho que uns 4, 5 meses eu fiquei parado por causa de uma cirurgia que eu fiz na vista, depois eu voltei novamente a gravar. E nós estamos aí. Eu gosto muito dos seus comentários, você é minha irmã que comentou, você é meu irmão aí do Ceará, do Pernambuco. Eu nem vou dizer o nome, mas você já sabe que eu estou falando de você. Eu fico muito grato pelos seus comentários, pela sua divulgação. E esse canal está crescendo. E eu sou muito grato por vocês, família de Deus, que nós somos um povo só em Cristo. Você dá graça, você que tem os olhos iluminados, a mente iluminada, você não tem dúvida, porque nós estamos dentro desta verdade. Nós não fugimos desta verdade. E a palavra que eu tenho para nós neste momento é esta. A Bíblia é a palavra de Deus? Não. Mas diz o sistema que a Bíblia fechada, ela é um livro qualquer, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. Outros dizem que o único livro que o autor, o escritor está junto conosco, está junto com nós, é quando nós estamos lendo a Bíblia. Eu pergunto, isso não é verdade. Porque a palavra de Deus não está baseada em letra, em tinta e nem em papel. A palavra de Deus, ela existe antes da fundação do mundo. Ela sempre foi a palavra de Deus. Com Bíblia ou sem Bíblia, ela é a palavra de Deus. Os homens costumam dizer que este livro é a verdadeira palavra de Deus. Deus não precisa de escrever nada para guardar, porque Deus usava a sua palavra na boca dos teus profetas. O Espírito falava, porque o próprio Jesus foi quem disse. O que ele falou? No capítulo 6 e 63, as minhas palavras são espírito e são vida. Ele não diz que as palavras dele eram papel com tinta, mas a minha palavra é espírito. Então o reino de Deus, ele é espiritual, ele não tem nada com papel e tinta. E o apóstolo Paulo escrevendo em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que a palavra, que a letra, ela mata. E o espírito é o que vivifica. Então tudo é pelo espírito. Não adianta você querer ler quantas vezes você querer ler este livro. Mas se você não entender qual é o mistério, a revelação de Deus, se Deus não te esclarecer, se Deus não te abrir aqui, ó, Efésios 1:18, não adianta nada. Você pode estudar, fazer teologia, escatologia, bibliologia, genealogia, gia, encher de gia. Você continua analfabeto diante desta palavra. Porque eu estava uma certa vez dentro de um local chamado igreja, e um camarada lá, que se diz pastor, ele perguntando para o auditório, a Bíblia é a palavra de Deus? Alguns, é. Aí virou para mim e falou assim, pastor Deus, a Bíblia é a palavra de Deus? Eu falei, não. Ele falou, como? Eu estava dentro do sistema. Como? A Bíblia não é a palavra de Deus? Eu falei, não, ela contém, mas não é. Porque Deus não precisa de Bíblia.
Quando Jesus veio a este mundo, ele trouxe alguma Bíblia? Quando ele passou pelo Jordão, ele já arrumou uma Bíblia e saiu com essa Bíblia? Os apóstolos usaram Bíblia para pregar? O apóstolo Paulo, quando foi ao terceiro céu, ele desceu de lá com a Bíblia? Tudo está no Espírito, porque tudo procede do Espírito. Então não adianta. Nós vemos aí muitas pessoas que se diz homens de Deus, por falta de entendimento, eles dizem assim: tudo que está aqui dentro eu creio. Mas você crê? Creio, mas você não faz. O que adianta você disser que crê? Se falar que não foi a baleia que engoliu Jonas, mas que foi Jonas que engoliu a baleia, eu vou crer, porque está nesse livro aqui. Mas eu digo para você, meu irmão, que nós não podemos entender este livro de uma forma literal, porque este livro não foi escrito para nós. Esse é um livro que foi escrito para o seu povo. É como nós temos no nosso país a Constituição. E na Constituição existe ali vários artigos, várias leis ali, que podemos e não podemos. O que é condicional e incondicional. Está lá o número do artigo, código, tal. Nós sabemos. E Moisés não era a palavra de Deus. Os 5 livros de Moisés, que está ali desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não é a palavra de Deus. Ali era lei. Então tudo eles consultavam. Quem? Deus? Não, eles consultavam a lei. Por isso que Moisés foi considerado um acusador. Porque eles iam ter com Moisés. E Moisés mandava executar. Foi por isso que Jesus diz: eu não vos acuso, João 5,45. Porque eu não vim para acusar. Porque quem acusa é o diabo. Eu não vos acuso, quem acusa é o diabo. Quem acusa é a própria lei. A lei que acusava. Já estava escrito, não precisava deles consultar Deus. Senhor, e agora? O que faremos? O que devemos fazer? Você viu que muitos homens que fizeram alguma coisa fora da lei quebraram a cara. No caso de Davi. Vocês viram que Davi construiu um carro novo e pegou ali a arca de Deus e colocou no carro. E saiu tocando, cantando, batendo ali seus instrumentos, harpa, tamborim, papai, dançando, e o sacerdote tocando as trombetas e tal, fazendo aquela festa. Deus estava irado. Deus estava revoltado com a ação de Davi, transportando a arca. Porque eles não podiam fazer aquilo. Porque eles não podiam fazer nada. O que estava fora da lei, eles não podiam. E na lei dizia que quem poderia, transportar a arca era só os levitas. E não podia ser transportada em carro. Tinha que ser transportada no ombro. Era 2 varão, pegava 4 homens fortes ali e saía. Quando aqueles cansavam, outros levitas. Era só os levitas que podiam. E os sacerdotes levitas iam tocando trombeta e tal. E Davi era o quê? Era algum levita? Não. Então não poderia sair de dentro do que estava escrito no livro da lei. Mas Deus, ele não precisa deste livro, porque este livro apenas foi os homens quem escreveram. Deus não mandou escrever este livro. Deus mandou Moisés escrever a lei. Por isso que ali no capítulo 1, e versículo 17 de João, diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Cristo. Então a lei
foi dada e escrita por Moisés. Mas a Bíblia, esses escritos aqui, segundo os estudiosos, diz que tem livros aqui que se passou 50, 60 anos, 70, 80 anos depois do acontecimento que foram registrados. Eu não creio dessa forma. Porque coisa que aconteceu há 50 anos atrás, vier me perguntar hoje, como é que eu vou saber até as palavras que eu falei? Eu não acredito nisso. Eu acredito que os escribas, que era o que escrevia, o que acontecia com o povo de Deus, o que acontecia com os apóstolos, eles iam relatando tudo o que ia acontecendo, recente, ia acontecendo, eles iam escrevendo. Uma cura, uma perseguição, um discurso, eles relatavam tudo aquilo. E aquilo era escrito e colocado em couro, em papiro, em pedras, em tábuas, ou panos, porque não havia papel naquele tempo. E isso era guardado no templo. Não tinha essa facilidade que hoje nós temos de ter esse livro na mão. Mas agora vamos lá. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Ela contém dentro desses 66 livros os escritos dos acontecimentos que aconteceu na nação de Israel e o que aconteceu também fora de Israel, que foi as cartas do apóstolo Paulo, escrito na Grécia, escrito na Ásia, escrito em outras regiões aonde o apóstolo Paulo esteve. Agora, olhando, em parte nenhuma você encontrou Jesus chamando Bíblia, porque está escrito na Bíblia. Ele nunca diz Bíblia. Ele diz Escritura. Ele diz lá no capítulo 7, 37 de João. Ele diz, todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água fluirão do teu ventre. Ele citou a Escritura. Capítulo 5 e 39 de João. Examinai a Bíblia, não. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Outra vez Jesus disse para os fariseus, errai. Por que vocês erram? Por não conhecer a Bíblia? Não, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. 22 e 29 de Mateus. O apóstolo São Paulo escrevendo em 2 Timóteo 3,16. Toda a Bíblia, não, toda a Escritura é divinamente inspirada para nos ensinar, para nos corrigir, para nos trazer entendimento em toda a palavra de Deus. Então, em parte nenhuma você viu, você já dentro desse livro, Bíblia. Então, irmão Nilson, por que se chama esse livro de Bíblia? Porque Roma, no ano 300, já no quarto século, Roma, você sabe que Roma dominou o mundo por mais de 1000 anos. Ele era um país poderoso, que o mundo inteiro temia Roma. Aonde ela entrava, ela destruía, ela tomava, ela obrigava as nações a pagar tributo a ela. Ela seria hoje como os Estados Unidos, que é o país mais poderoso, mais rico do mundo hoje. O país mais temido do mundo hoje é os Estados Unidos. Então, assim era Roma. E no quarto século, Constantino se diz que ele estava convertido. Eu já disse isso e repito, não canso de falar. Uns dizem que foi uma visão, outros dizem que ele viu mesmo uma visão. Um diz que foi uma visão na beira de um rio, outro diz que foi um sonho. Uma cruz em chama descia do céu, quando ele estava na beira de um rio. Com ele, com alguns dos seus companheiros, ele correu para o seu palácio, chamou ali
Os seus conselheiros disseram: Majestade, esse símbolo é o símbolo do cristianismo. Então ele quis conhecer as Escrituras. O que dizia as Escrituras judaicas? E as Escrituras que estavam dentro também dos escritos gregos. Porque praticamente o Novo Testamento foi escrito em grego. E ele foi e trouxe tudo que estava para Roma. E o padre Jerônimo, não conhecendo o hebraico, ele foi para lá, ficou 8 anos e aprendeu o hebraico. O grego ele já sabia. E ele pegou a mão, escrito à mão. 16 anos ele ficou dentro de um convento, escrevendo, tirando, desfazendo as escrituras e fazendo um livro só. A palavra livro vem do grego, significa Bíblia. Bíblia, livro significa Bíblia. E ele escreveu este livro, levando 16 anos para escrever. E aqui eles mexeram, eles puseram e tiraram, fizeram o que eles quiseram. Então não tem como você acreditar 100% neste livro e achar que todo este livro, porque os originais já não existem mais. Não adianta você, não, mas se eles trouxeram todos, ou alguns quando soube, queimaram, enterraram, destruíram, para não ser levado para Roma. Mas o que eles pôde pegar, eles trouxeram e fizeram este livro aqui. Então a Bíblia foi feita por um padre, Jerônimo, que era um teólogo, e ele fez essa Bíblia, ficou detida até no ano 1500, desde o quarto século até o século, praticamente o século XVI, início do século XVI. Ficou contida na mão dos romanos. Até que Martinho Lutero conseguiu, porque ele era um teólogo, um padre teólogo, ele começou a olhar para este livro, ele viu que o que eles faziam não batia com este livro. Então ele se levantou contra esse movimento católico e criou o movimento protestante, que é a mesma coisa. Protestante, crente, evangélico, é tudo uma salada só, tudo uma coisa só. Não mudou nada. Só trocaram de roupa. Não mudou nada. Como a Igreja Católica arrancava dinheiro? Através de indulgência. Indulgência era ouro, prata e dinheiro que eles traziam. E Martim Lutero olhou e falou: como é que eu vou arrancar dinheiro desse povo? Eu vou arrumar um meio aqui. Dentro dessa palavra aqui, eles arrumaram um meio. Malaquias 3:10. É aqui que eu vou tirar. De comida. E eles levaram isso, eles transformaram comida em dinheiro e vamos que vamos. E até o dia de hoje, o povo é enganado, acredita, discute, briga para defender que 10% não é dele, 10% é de Deus. Que o Deus que ele acredita é um Deus banqueiro, dinheirista. Ele quer o dinheiro, ele precisa do seu dinheiro. Então é por isso que hoje nós vemos essa confusão. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo, meu irmão, minha irmã, este livro, nós vemos muitas coisas aqui dentro que não tem lógica. Você vê coisas absurdas, que foi muito mexido. Panela que muito mexe. Muita gente mexe numa panela, o que vai acontecer? Então, esse livro foi tirado, e foi acrescentado muita coisa e foi tirado muitas coisas. Paulo escreveu 5 livros a Coríntio. Só aparece 2. Paulo esteve lá na Arábia, escreveu várias cartas, nenhuma chegou aqui, não tem nenhuma carta do apóstolo Paulo, eles rasgaram, consumiram com tudo. Paulo estava preso, muitas vezes ele escrevia e enviava carta, e essa carta era consumida, não chegava nas mãos dos irmãos para que eles relatassem. Pedro escreveu Apocalipse, João disse que escreveu um livro também. João, antes do João, do Apocalipse, escreveu um livro de revelação. Moisés escreveu muitos e muitos escritos. Mas só puseram aqui dentro aquilo que eles quis.
o que era conveniente a eles. Então eles colocaram aqui dentro desse livro. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, com todas a Bíblia, a palavra de Deus deixa de existir? A palavra de Deus está contida dentro de CD, dentro de videocassete, das fitas aí, pendrive. A Bíblia está na memória de muita gente. A Bíblia nunca vai deixar a palavra, isso é, a palavra nunca vai deixar, porque a palavra ela é espírito, ela não é letra. Então você, meu irmão, que é da graça, você entende. Agora, aqueles que não são da graça, eles batem e dizem, não, é assim mesmo, eu acredito. Se a Bíblia falar que foi Jonas que engoliu a baleia, eu vou acreditar, porque está na Bíblia. Tá. Se a Bíblia falar que um elefante subia na árvore, comia, quando ele não achava comida aqui, ele subia numa árvore, ficava lá na ponta da árvore comendo galho de árvore, eu vou acreditar, porque a Bíblia fala, tá bom, tá bem. Se falar que antigamente os homens voavam, eu vou acreditar que os homens tinham asa e voavam, porque está na Bíblia. Não, meu irmão, para com isso. Isso aqui é apenas um escrito, um livro, que Deus não mandou escrever. Os homens escreveram a história. Deus não mandou escrever Atos. Quem escreveu Atos foi Lucas. A história. Depois Paulo escrevia para quê? Com qual finalidade que Paulo escrevia as cartas? Ali Romanos, Coríntios, Gálatas, Colossenses, Tessalonicenses e assim por diante, Filipe e assim. Por que ele escrevia? Orientar os irmãos que muitas vezes ele não podia ir pessoalmente. Então ele escrevia com seu próprio punho, enviava aqueles irmãos e aquelas cartas eram guardadas. E ali, quando eles tinham qualquer dúvida, eles liam. E quem dava isso a Paulo? De onde ele tirava isso? Do próprio Espírito. É o Espírito de Deus quem dava a Paulo. Ele não precisou, como ele mesmo disse no capítulo 1, versículo 12, eu não recebi e nem aprendi de Pedro, nem de João, nem de Tiago, nem de Filipe, eu não aprendi de homem algum, eu aprendi do próprio Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você tinha alguma dúvida sobre este livro, continuo acreditando que este livro, principalmente as 14 cartas do apóstolo Paulo, eu vou pôr praticamente quase que do capítulo 9 em diante de Atos, já começa a servir para nós, porque ali Paulo ainda fez muita coisa errada, porque ele estava no meio dos judeus. Ele estava acompanhando os judeus, meio do judaísmo, tal, mas nós podemos ver de Romanos até ali Hebreus. São cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e isso faz muito bem a nós. Meu irmão, fique com esta palavra, que Deus conceda graça sobre a sua vida mais e mais. Se você não é inscrito, escreva, curte esta mensagem, divulgue esta mensagem para que nós juntos crescemos na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz para todos. Bye, bye.